só, a operação foi realizada contra a milícia, mas atingiu o parlamento, a Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. O Marcos Sadoc está ao vivo lá comigo, ele está ao vivo, ele consegue falar agora. Ela foi afastada e teve uma grana danada apreendida na casa dela, né, Marcos? Isso, mais de R$100 mil em dinheiro. Ela está afastada por tempo indeterminado. Era chamada pela maior milícia do Rio de Janeiro como madrinha. E hoje, uma nova fase da ação, prendeu outros 5 milicianos e apreendeu 4 armas. E a gente vai acompanhar esses detalhes, viu, Lucas? Ela trouxe algum posicionamento oficial? Ela nega envolvimento? Como é que está o posicionamento? Ou até agora não se manifestou? Inclusive a gente vem procurando, né, tanto a equipe dela, porque não foi só a própria parlamentar, mas também assessores. O que a gente sabe, viu, Lucas, é que há, claro, uma negativa em relação a esses fatos, mas tem muita prova. A gente vai acompanhar ao longo do Brasil Urgente conversas da própria parlamentar com os milicianos. O Pedro Dubal traz essa reportagem pra gente, dando detalhes sobre essa operação que terminou com o afastamento da deputada Lucinha. Os agentes estiveram em 8 endereços ligados à deputada Lucinha, do PSD, e a uma assessora dela. Entre eles, o gabinete na Assembleia Legislativa do Rio e um centro social em Santa Cruz. Lucinha estava em casa, em Campo Grande, quando foi levada para prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. A suspeita é de que a deputada faça parte do núcleo político da milícia chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos criminosos mais procurados do estado. As investigações revelaram que ela era conhecida como madrinha entre os membros do grupo e atuava para atender aos interesses dos milicianos que controlam grande parte da zona oeste do Rio. A Justiça determinou o afastamento imediato da deputada das funções e ainda proibiu a parlamentar de frequentar a Alerj ou manter contato com determinados agentes públicos e políticos. É impossível se dar apoio à milícia, é impossível se dar apoio ao narcotráfico, isso tudo é crime, né? E como tal não pode acontecer. A acusação é muito séria, que a gente está num combate muito forte com a segurança pública que está caótica no Rio, a gente está tentando melhorar. Desejo que a companheira Lucinha consiga esclarecer isso aí, esse episódio, consiga provar a inocência dela. Eu não vi processo, eu não vi ainda nada, a gente recebe sempre com tristeza, a gente não deseja isso para ninguém, mas também é o que eu sempre falo. O processo judicial tem que ter calma. Uma coisa é o que o Ministério Público começa falando, outra coisa é o que depois as investigações podem concordar ou não. 2 pistolas e cerca de R$140 mil em espécie foram apreendidos. A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público, é um desdobramento da Operação Dinastia, deflagrada em agosto do ano passado, que prendeu 8 milicianos. Espingarda, munições, relógios. Essa é uma parte do que foi apreendido nesta terça-feira durante mais uma operação da Polícia Federal. O material foi encontrado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, na casa de um dos alvos de busca e apreensão, um policial militar reformado. Os agentes ainda apreenderam documentos, celulares, entre outros materiais. Os mandados foram cumpridos nos bairros de Campo Grande, Paciência, Cosmos, Sepetiba, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes. Ao todo, eram 17 mandados de busca e apreensão e outros 12 de prisão preventiva contra milicianos que atuam na zona oeste do Rio. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal. Entre os alvos da operação estava um dos criminosos mais procurados, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do estado do Rio, que segue foragido. Os núcleos bélico e financeiro do grupo criminoso, ou seja, os responsáveis por cobrar da população as taxas da milícia, eram os principais alvos da operação. As investigações mostraram que somente em fevereiro deste ano, os criminosos arrecadaram mais de R$300 mil de grandes empresas da construção civil que atuam na Zona Oeste. A ação foi mais um desdobramento das investigações que apontaram a deputada estadual Lucinha como madrinha da milícia de Zinho, uma espécie de articuladora política que atenderia aos interesses do grupo criminoso. Na segunda-feira, os agentes apreenderam 2 pistolas e cerca de R$150 mil na casa da parlamentar, que foi afastada das funções legislativas. Ela chegou a prestar depoimento em sede da PF no mesmo dia.